realmente pensar nessa hipótese de voltar. Foi então entrar em campo profissionalmente pela última vez ali. O que veio na tua cabeça? Para mim foi muito emocionante, porque eu fiquei um tempo ali dentro do túnel ali, esperando a ordem para entrar. Eu cheguei aqui, meu filho estava no lado, eu olhei para ele, eu cheguei com a idade dele aqui, né? Na realidade eu cheguei um ano mais novo, ele tem 7, eu cheguei com 6 anos. E a história foi bem longa, né? A equipe do Vasco foi fazer um jogo no bairro onde eu nasci, em Vista Alegre, e faltavam jogadores da idade para jogar. E eu era mais novo e me levaram lá para jogar. E no término do jogo, o professor Adamor, que eu tenho muita gratidão, que era treinador do Vasco, me levou para lá, me trouxe para o Vasco. E aqui eu fiquei um ano, mas eu não tinha idade para jogar. E aí minha irmã veio para cá e falou: olha, meu irmão não tem condição de vir, a gente não tem dinheiro da passagem e não tem condição de eu ficar trazendo ele para ele ficar sentado aqui. E aí ele respondeu assim: ele está sentado porque ele ainda não tem idade, porque o dia que ele entrar nessa quadra ele não vai ser nunca mais. Se você não trouxer ele, eu vou buscar ele em casa. E assim foi feito. Quando eu completei 7 anos, eu comecei a jogar. Então, esse filme todo passa. Meu pai, eu estava na Arábia Saudita, no Emirados Árabes, e meu pai faleceu em 2008. E eu quis largar tudo e vir para cá para jogar pelo Vasco, e aconteceu o episódio do Vasco cair. Essas histórias todas passam, né? É difícil. Eu queria ter jogado muito mais jogos pelo Vasco, eu queria ter jogado jogos que eu não pude jogar, como Vasco e Real Madrid, Vasco e Corinthians no Mundial, mas infelizmente eu fui impedido pelas lesões, né? Então assim, passa isso tudo, os títulos que eu ganhei, os amigos que eu pude rever aqui, Carlos Germano, Edmundo, Alex, Rocha, Torres. E eu tenho muito carinho pelos funcionários aqui, pelos roupeiros, pelo pessoal do departamento médico. Então é muita emoção junto, né? São muitos sentimentos, né? Então eu só tenho que agradecer a todos. Agora não foi só o Roberto, não. Fala com os torcedores nas arquibancadas antes de começar o jogo, e eles falaram: não, o Pedrinho tem vaga, nesse time, joga fácil, tem posição certa aí hoje para disputar esse Carioca. Esse torcedor, lamentavelmente, então você diria o que para ele? Que infelizmente vai ter que ficar na recordação esses lances como o lençol que você deu hoje no jogador do Ajax, é isso que vai ficar então na memória para ele? Olha, eu tenho muito respeito no torcedor e as coisas que eu falo são muito verdadeiras, elas são pensadas, e isso não quer dizer que eu estou pensando para não falar a verdade. Tenho medo até de falar alguma coisa aqui que não vou, e daqui a pouco muda e acontece alguma coisa que faça eu jogar. Então a emoção ela mexe muito comigo. Então eu não quero nem responder que de repente eu vou e mudo de ideia e acontece alguma coisa. Eu só agradeço realmente ao torcedor, a maioria dos torcedores que estavam aqui realmente foram torcedores que me acompanharam. E eu agradeço, eu me coloquei à disposição para ajudar o Vasco de qualquer forma, sem cobrar R$1. Se eu tiver que fazer propaganda, se eu tiver que fazer marketing, se eu tiver que ir a algum lugar, se eu tiver que arrumar patrocínio, é isso que eu quero para o Vasco, ajudar o Vasco sair dessa situação financeira difícil que passa. Então eu estou disposto para ajudar, vamos ver da forma que vai ser. Pedrinho, boa tarde. Eu sei que hoje foi um dia de festa, mas pouco antes de você entrar em campo, a torcida está um pouco preocupada, né? Com a saída de jogadores importantes, Vasco ainda não uma informação, cobrou do presidente a chegada de novos jogadores. Queria que você, como torcedor, analisasse essa preocupação que o torcedor da arquibancada tem, né? Porque essa nova fase do Vasco está passando por dificuldade financeira, né? Teve baixas importantes. Como é que você vê esse momento agora como torcedor? Olha, antes do jogo eu estava um pouco preocupado se haveria algum tipo de manifestação, de protesto, e isso não aconteceu, pelo menos nos momentos que eu estive dentro do campo eu não percebi. Então eu fico muito feliz do torcedor ter vindo, e isso foi bom para as pessoas, os atletas que estão chegando, né? Eu, como vascaíno e como ex-atleta, eu posso falar que o torcedor tem um papel fundamental dentro de um jogo de futebol. E se ele vier para cá e protestar com relação aos jogadores, o rendimento vai ser muito ruim. Então que eles possam apoiar os jogadores nos 90 minutos. Depois é óbvio que pode cobrar.
E o Vasco deu uma demonstração hoje que está a fim de apoiar os jogadores que estão chegando, né? Que isso possa acontecer ao longo da competição, para que o Vasco possa ter um ano diferente, né? Um ano melhor. E o torcedor é importante nesse papel. Pedrinho, você pretende continuar trabalhando com futebol e o que você prefere, assim, dentro das 4 linhas, na área de gestão, como comentarista? Qual é a sua intenção com a aposentadoria? Comentarista é mais fácil, né? Gostaria muito de comentar. Eu penso nisso. Mas igual eu falei, com relação ao Vasco, eu estou disposto a ajudar de qualquer forma. Se eu não for dentro do Vasco, estou pensando muito em fazer televisão, em comentar. Vamos esperar depois desse jogo aí, o que vai acontecer. Tá, e portanto, tem que encerrar. Obrigado.